Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1, e você vai acompanhar conosco o que a palavra de Deus tem a nos falar, a nos dizer, porque nós estamos refletindo sobre o tema saindo da crise para conquistar. Quando alguém está em crise, é muito delicado a maneira com que nós vamos tratar a pessoa em crise. Porque a crise tira muitas vezes o senso. A crise rouba a nossa percepção, a nossa visão da realidade. A crise muitas vezes elas nos neutralizam, elas nos fazem ficar travados. Josué capítulo 1, versículo 2 relata uma crise no povo de Israel, no povo de Deus que estava saindo do deserto, entrando em uma promessa que é a terra prometida. Então, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aí o versículo de Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Todos nós queremos conquistar, e nós temos o desafio de conquistas em várias áreas de nossa vida. Tem gente querendo conquistar uma vida mais saudável. Tem gente querendo conquistar uma vida mais bonita, né? Tem muita gente que faz a dieta por causa da saúde, é o meu caso. Né? Não por causa da beleza, porque a beleza não tem mais jeito. Né? Ficar mais bonito do que eu sou é impossível. Né? Mas tem gente que quer perder a barriga para ficar mais charmoso. Tem gente que precisa perder a barriga por causa da saúde. Eu preciso conquistar um equilíbrio, eu preciso conquistar situações na minha vida. E nós estamos vendo que essa experiência do povo de Israel, que saiu lá do Egito, passou 40 anos no deserto, está prestes a entrar na terra prometida. Deus prometeu uma terra. Então eles vão saindo da crise, porque a crise agora se agravou. O grande líder Moisés morreu. E quando morre um grande líder, a gente entra em crise, a nação entra em crise. E aí Deus está dizendo, chama Moisés, chama Josué, filho de Num, e diz: olha, você vai fazer o povo atravessar o Jordão para conquistar a terra que prometi dar aos vossos antepassados. Nós já vimos que precisamos tirar os olhos da crise, porque Deus está no controle. A crise é real, ainda que Moisés esteja morto, mas Deus continua no trono. O povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Deus promete dar a terra, mas a parte do povo está na conquista. Nós já vimos que precisamos sair do deserto encarando novos desafios. E a gente pensou exatamente sobre isso. Eu preciso sair desse momento de pandemia enfrentando também novos desafios. Porque a pandemia, o nosso estado na pandemia não é estéril. Nós não vamos ficar ali, nós temos que continuar e nos colocar em movimento. Nós precisamos atravessar essa fase. O povo de Israel precisava atravessar o Jordão, nós precisamos atravessar esse momento. E nós, como igreja, graças a Deus, estamos atravessando esse momento. Com todos os cuidados orientados pela Secretaria de Saúde, nós voltamos aos cultos presenciais e eu estou muito feliz em ver vocês aqui, isso é muito bom, né? Então a gente precisa dar passos com segurança, com cautela, fazendo uso de estratégias, porque o deserto não é o nosso lugar.
a crise da Covid não é o nosso lugar, nós precisamos avançar. Precisamos enfrentar situações adversas pela frente, né? As cidades precisam ser conquistadas pelo povo de Israel. Então é tempo de agir, é tempo de se colocar em movimento. Não é tempo de contemplação, né? E nós vimos também que precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. E eu quero ver exatamente isso hoje com você. Nós sabemos que a vitória é de Deus, mas a nós é-nos de competência cruzar o Jordão. Interessante que o povo de Israel sabia que havia uma promessa. Sai desse lugar, eu vou conduzir vocês a uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. E quando eles chegam diante da terra, falta apenas o Jordão a ser cruzado, eles percebem que terão que cruzar o Jordão. Deus não vai tirá-los de uma maneira sobrenatural, do ponto de vista de levantar aquela nação inteira, passar por cima do Jordão e colocar lá. Vocês vão ter que cruzar o Jordão, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, disse Deus a Josué. E aí precisamos saber que Deus nos garante a vitória, mas nós temos uma parte nesse negócio. Deus sempre vai exigir de nós uma contrapartida. Tem sido assim ao longo dos anos, foi assim nos evangelhos. Que queres que eu te faça, disse Jesus, que eu veja, Senhor? Que queres que eu te faça, que eu ande, Senhor? Que queres que eu faça a esse homem, que o Senhor os cure? Mas sempre foi exigido uma contrapartida. Vai lá e lava o rosto, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Muitas vezes nós queremos que Deus cumpra em nós suas promessas, mas nós não queremos fazer a nossa parte. E hoje o texto nos mostra exatamente isso, e eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um desafio, que é o Jordão. Entre a promessa de Deus e o povo, há um Jordão. No capítulo 3, nós vamos perceber exatamente isso. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Setim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes o levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. A arca vai conduzir o povo. E a gente sabe que a arca representa a presença de Deus. Quando vires Deus presente e Deus se movimentando, Deus conduzindo o povo, vocês seguirão a arca. E o texto deixa bem claro que eles cruzam o Rio Jordão. Interessante que o texto, você vai ver, o Rio Jordão estava em enxurrada. Estava violento, estava cheio. Toda vez que eu prego nesse texto, eu me lembro do rio Iundiaquara, aqui na região de Morretes. Um dia estávamos lá, em um dia de enxurrada. E até hoje me lembro com muita tristeza daquele dia, porque foi pânico, foi pavor. A gente ia subir o rio de boia, Mateus era pequenininho, e a gente gostava de aventura naquela época. E aí os instrutores diziam: olha, quando vocês virem galhos descendo, saiam da água, porque pode vir uma tromba d'água, uma enxurrada. E eu ouvi aquilo, confesso a vocês que não entendi que aquilo poderia ser tão violento como foi. E o cara insistiu: quando vires galhos vindo, saiam da água, porque é perigoso e assustador.
E estava a gente descendo o rio de Boia, naquela paz, de repente uns galinhos chegando, naquela mansidão os galinhos chegando. E eu fiquei pensando, onde que isso aqui é assustador? Mas, de qualquer maneira, eu saí da água, fui no banheiro, tomar um banho e trocar, em questão de menos de 7 minutos. O rio subiu mais de 10 metros. E aquela parte que era cheia de pedra ali, que eu vi o povo ali, os galhos passando, fui no banheiro, quando voltei aquilo não existia mais. E a violência da água, naquele dia morreu uma pessoa que veio de São Paulo, estava aqui em Curitiba, desfrutando da beleza do nosso estado, da nossa cidade. E aí passavam uns troncos de árvore e o povo desesperado, ali, outro corpo, e alguém já tinha contado mais de 5 corpos. E, na verdade, só morreu um. Mas o terror foi tão grande que até hoje marcou a minha vida. E o texto deixa claro que é esse o desafio que o povo precisa enfrentar. E aí a gente começa a entender que a gente às vezes vive a vida aqui de uma maneira romântica, achando que aqui é para dar tudo bem, tudo certo. O casal que vai casar, por exemplo, eles começam a achar, está ali mostrando a aliança, achar que a vida conjugal é só beleza, é só romance. Virão momentos de enxurrada. Olha para o casal de trás que eles vão dizer se é verdade o que eu estou falando. Os desafios virão. A gente consegue um emprego, a gente está desempregado, desesperado atrás de um emprego. E quando a gente recebe um emprego, que maravilha que vai ser. A gente romantiza. Receber aquele salário no fim do mês é tão bom. E depois a gente não percebe que virão momentos de enxurradas. Quando a gente vai para um projeto missionário, é maravilhoso. A gente vai feliz da vida e a gente depois percebe momentos difíceis. Nós celebramos domingo passado a vitória do nosso irmão Antônio, né, na Cristolândia, que coisa bonita, celebrou, mas olha, gente, quantas pessoas entraram com ele e viveram momentos difíceis e não chegaram até o final. Nós precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa de Deus e a terra prometida há desafios a serem cumpridos. Entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. Eu tenho um sonho de viajar à Europa. Vai ter que se preparar, vai ter que trabalhar, vai ter que pagar as contas aqui, vai ter que ajustar o orçamento, vai ter que tirar o visto, vai ter que... Tem todo um Jordão a ser cruzado entre você e o seu sonho. Sempre haverá um Jordão a atravessar para tomarmos posse da terra prometida. Não há vitórias sem luta. Deus promete força e consolo, e não ausência de lágrimas. Por isso é ilusório achar que a vida é uma beleza. Olha como a vida é bela. Belíssimo filme, inclusive, onde o pai poupava o menino de perceber a dificuldade da vida. E o pai, no regime, lá, em um acampamento soviético, sei lá, em um acampamento de concentração, e o pai fazia questão de dizer, nós estamos fazendo um filme, tá? Hoje nós vamos passar por aquela cena de dividir o pão, porque não tem pão para todo mundo. Que legal, papai. O menino passou um momento difícil se divertindo, porque a vida é bela. Um belíssimo romance. Vale a pena assistir, quem não viu ainda. Mas a vida real não é assim. Nós precisamos entender que não existe vitória sem luta. E você está lutando pelo quê? Tem gente que desiste de lutar, que se entrega. Tem gente que deixa de correr atrás dos seus sonhos porque não quer lutar, não quer trabalhar, não quer vivenciar, não quer se esforçar. Deus nos promete força e consolo, mas não diz que nós vamos fazer isso de uma boa, sem lágrimas nenhuma. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar de nosso Jordão pessoal. Uma pessoa pode ser o seu Jordão pessoal. Uma pessoa difícil que você vai ter que aprender a lutar com ela. Uma pessoa complicada, uma pessoa problemática, que tem muitas. Vou fechar os olhos para não olhar para nenhuma delas aqui. Né?